Olá a todos! Nesse vídeo eu quero demonstrar como o componente Alert do Bootstrap pode desaparecer da tela automaticamente. Por padrão, ele fica na tela após aparecer devido a alguma operação, até que o usuário clique aqui no botão para fechá-lo. Bem, vamos ver então como proceder. Para que a gente possa fazer com que o componente suma automaticamente da tela, a gente vai precisar trabalhar com JavaScript. E nessa instrução do JavaScript nós vamos determinar um tempo, que pode ser 5 segundos, 3 segundos, depende do tempo que você quer que o componente fique na tela. Quando ele atingir esse tempo de exibição, ele então some da tela automaticamente. Vamos lá para o código-fonte então da minha aplicação. E aqui eu tenho uma página onde eu declaro algumas instruções JavaScript e será onde nós vamos trabalhar com a instrução do alert. Antes de começar a trabalhar com a instrução do alert, a gente precisa ver como que nós vamos identificar o componente que possui o alerta lá na tela. Então, eu tenho uma página aqui que seria um fragmento do TimeLeaf apenas com dois componentes do tipo alert. Você teria duas formas para identificá-los, adicionando um ID aqui na tag div ou utilizando uma das classes que seja padrão entre os dois componentes. Então, eu vou utilizar uma das classes, que no caso vai ser a classe alert, ok? Dessa forma, eu não preciso criar duas instruções, uma para cada um dos alertas, seja de sucesso ou de falha. Se eu trabalhasse com um ID, então eu teria que ter duas instruções lá no meu JavaScript, uma delas para cada ID, ok? Vamos voltar até o JavaScript. Eu vou começar a trabalhar na instrução dentro dessa função read do jQuery. Por que eu preciso colocá-la dentro da instrução read? Porque não vai existir um gatilho que vai fazer com que essa operação aconteça. Então, se eu não colocar dentro do read, quando a gente abrir a página, essa instrução seria executada. Como não existe nenhum alert dentro da página, nada seria realizado. E depois, quando aparecerem alertas dentro daquela página, a instrução já teria sido executada. Colocando ela dentro da função read do jQuery, ele serve como um gatilho toda vez que o alert aparecer na tela, essa instrução vai ser executada. Então a gente vai começar trabalhando com uma função do próprio JavaScript e não do jQuery, que é a setTimeout. O setTimeout funciona como se fosse uma thread. Então, quando a execução chega no setTimeout, ela para por um determinado tempo e depois o que tiver dentro do setTimeout é executado ao final daquele tempo determinado. Então, é isso que vai fazer com que a gente mantenha o componente na tela por um determinado tempo, ok? Então, aqui em setTimeout eu vou adicionar uma função do jQuery e dentro desta função nós vamos colocar a seguinte instrução: uma string.alert para dizer ao jQuery que nós vamos trabalhar com um componente que tem a classe nomeada como alert. E esse componente alert do Bootstrap, ele possui uma função chamada alert. E nessa função você passa um parâmetro do que você quer fazer. Então, no caso, nós queremos fechar o componente. Eu preciso agora definir o tempo do timeout. Então, aqui, antes do fechamento do parênteses do setTimeout, eu coloco uma vírgula e o parâmetro com o tempo. Vou adicionar 5.000 milissegundos, onde cada 1.000 milissegundos representa 1 segundo. Então, o componente vai ficar na tela por 5 segundos. Vou agora salvar as alterações. Vamos voltar até o navegador.
Vou atualizar a página clicando novamente aqui no link cadastrar. OK. E vou clicar em salvar para que o componente de erro apareça. Então tá aí, apareceu o erro com algumas mensagens de validação e ele ficou na tela apenas por 5 segundos. Porém, ele some muito drasticamente, ou seja, de uma forma muito seca. Então a gente pode voltar lá no JavaScript e trabalhar com uma função do jQuery que é a fadeout. E assim a gente dá uma suavidade ao desaparecimento do componente da tela. Então aqui dentro do setTimeout, vamos adicionar outra função do jQuery, também para o alert, chamada fadeout. A gente adiciona aqui um parâmetro com o tempo. Então eu vou colocar slow. O slow vale 400 milissegundos no jQuery, ok? Você tem o slow e o faster. O slow é para um fade mais lento e o faster para um fade mais rápido. A gente quer um mais lento, então vamos trabalhar com o slow. Agora eu adiciono como segundo parâmetro da função fadeout uma outra function e dentro desta function colocamos a instrução do close. Agora aqui eu posso substituir por this, que ele vai saber então que é o componente de alert que nós estamos trabalhando, já que ele está dentro da função que está trabalhando com o alert, ok? Vamos salvar e voltar para a página. Vou atualizar a página para que o JavaScript seja atualizado. Vou clicar em salvar. Ok, veja que agora desapareceu mais suavemente. A gente pode testar também o componente de sucesso. Então eu vou executar um update aqui. Então está aí a mensagem de sucesso. E ela desaparece também da tela depois de 5 segundos. Então, tanto o tempo do fadeout quanto o tempo que o componente vai permanecer na tela, você mesmo pode definir lá no JavaScript. Espero que essa dica tenha sido útil para você. A gente se vê numa próxima. Até lá!